Audio Jungle. Audio Jungle. Olá pessoal da Shop TV, para quem não me conhece é Márcio Reis, aqui ao meu lado Dr. Rodolfo, somos da MR Advogados Associados, mais um programa na lei e hoje nós queremos trazer para vocês um tema interessante que vem ao escritório, não raramente chega aqui, né Dr. Rodolfo? É questões relacionadas ao direito do trabalho, especificamente rescisão indireta do contrato de trabalho, faltas que o empregador faz muitas vezes que pode provocar a rescisão indireta do contrato de trabalho e muitas vezes o empregador chega aqui e mandou o empregado embora por justa causa. E quando a gente vai analisar a documentação, a gente percebe na realidade que não havia condições de fazê-lo ou a situação que se esculpiu ficou muito frágil. Então o empregado acaba entrando com uma reclamação trabalhista tentando reverter essa justa causa e muitas vezes consegue êxito por desconhecimento do empregador do registro de certos procedimentos que têm que ser precedidos a essa demissão por justa causa, né, doutor Rodolfo? O que a gente pode falar para os ouvintes, para os telespectadores do programa? Olá a todos da Shop TV, no programa na lei, mais um episódio, né, Márcio? Agradecer a todos aí a audiência, estar conosco aqui no nosso programa para tirar as dúvidas, né? Realmente há um acompanhamento jurídico que é necessário porque os procedimentos em casos como esse são muito importantes, né? Nós deparamos aqui que temos clientes tanto um reclamante ou um reclamado, quando aqui a ação das empresas, e a gente sempre vê as falhas, tanto do empregado, que muitas vezes dá margem a uma rescisão realmente por justa causa, e o empregador que faz a rescisão por justa causa, na hora que nos traz o problema que advém de uma reclamação trabalhista, ele recebe uma reclamação trabalhista do empregado, e aí a gente vai ver e realmente está muito frágil, como você disse. Então, é importante esse acompanhamento. Nós vamos aqui debater um pouco, num bate-bola, o que são essas principais falhas, o que são os procedimentos, qual é o caminho a ser percorrido, tanto de uma parte como da outra, para que evite problemas. É lógico que a gente vive dos problemas, né, doutor? Claro. Nós vivemos aqui de solução de litígio. Ainda bem que eles existem. Ainda bem que eles existem para que a gente vive disso. Estaria fechado. Mas ao mesmo tempo tem a advocacia preventiva, né? Sim. E a gente precisa aí, principalmente com os empresários, trazer esses esclarecimentos e muitas vezes de um empregado, que é um cliente nosso, uma pessoa física também, que vem até nós e muitas vezes ele também está gerando um problema que pode ocasionar uma justa causa. Então a gente sempre faz esse aconselhamento. Nesse bate-bola que a gente vai falar um pouco dos procedimentos. Uma coisa muito comum aqui no escritório, quando chega uma reclamatória trabalhista, principalmente para tentar anular uma despedida por justa causa, é muito comum que a pessoa chega aqui, o empresário chega aqui e fala pra gente, tá tudo certo, o cara não estava trabalhando, estava fazendo a operação tartaruga, não trabalhava mais, faltava e não trazia atestado. Quando trazia atestado, aquele CID que não batia, não correspondia. E aí, tudo bem, a hora que a gente vai ver a reclamatória e pede a ficha funcional do empregado, né, doutor? Chega aqui, aí qual que é a surpresa? A surpresa é o seguinte, ele usou da excepcionalidade da lei, ou seja, mandou o empregado embora sem justa causa, só que no histórico funcional do empregado não tem nenhuma advertência, né, doutor? Não tem suspensão. Não tem suspensão no contrato de trabalho, ou seja, não houve a gradação legal das penas possíveis de serem aplicadas no empregado. E aí fica difícil, não é verdade? Fica muito subjetivo, né, Márcio? Porque você mandar o empregado no primeiro ato por justa causa, na Justiça do Trabalho você não vai conseguir se sustentar. Mas muitas vezes o empregador vai falar, mas não é a primeira vez que ele faz. Isso está vindo de um tempo para cá, mas você fez uma advertência? Você deu uma suspensão depois da advertência? Não, eu já fui demitir por justa causa. Não vai conseguir se sustentar na Justiça do Trabalho e vai acabar fazendo que o empregado consiga reverter essa rescisão, para uma rescisão sem justa causa, e aí ele vai ter direito a todas as verbas rescisórias inerentes à rescisão sem justa causa. Aviso prévio indenizado, multa de 40% do fundo de garantia, as verbas todas que o empregador deixou de pagar quando faz a justa causa. Então tem que tomar muito cuidado, né? E agora, o que está muito em moda é a indenização moral pelo despedimento injusto, né? Isso muitas vezes. Todas as ações trabalhistas hoje estão vindo com a indenização moral. E me veio à cabeça agora, principalmente a gente que atua também na área pública, uma coisa interessante, isso também acontece na área pública. Na área pública ainda com mais ênfase no seguinte, geralmente na coisa pública tem promoção horizontal. Então são avaliações anuais que o empregador faz através das chefias dos seus servidores, para ter direito à progressão se ele
está cumprindo todos os requisitos. E aí aparece as pessoas falando, pô, mas esse funcionário, toda vez que tem final de semana prolongado, ele não aparece trabalhar na segunda-feira. Na sexta-feira ele dá um jeito de não vir, na parte da tarde, aí você fica sabendo que ele estava pescando, e aquele negócio todo. Ótimo. Aí você vai ver, pede a ficha funcional do servidor, qual que é a surpresa do advogado. Ele é um excelente funcionário. Excepcional funcionário. Aí o juiz pega a ficha funcional, numa reclamação trabalhista, vai olhar lá, todo ano ele teve 10 em assiduidade, em solicitude. Em todos os quesitos ele foi avaliado com nota 10. Com nota 10. Aí como que você vai provar que um funcionário desse está dando o trabalho que o empregador está falando? Para o juiz que vai julgar, né, doutor Rodolfo? Exatamente. A ficha funcional do empregado é muito importante. E não tem condição você chegar lá e falar que mandou embora por justa causa um funcionário que nos últimos 5 anos tirou 10 em todo ano de avaliação para progredir no sistema de merecimento, né? Por mérito que foi feito no poder público. E no poder público, né, doutor, ainda há um regulamento mais severo, porque tem estabilidade, então tem que abrir uma sindicância, analisar muitas vezes os atos, e o chefe desse funcionário, todo final de ano, na hora que avalia o funcionário, 10, vai lá na regra, 10 para todo mundo, que não quer. Mas eu não quero se comprometer nem prejudicar ninguém. Ninguém, mas dá 10 para todo mundo, e reclama do funcionário no outro dia, mas dá 10. E aí como que você vai sustentar numa sindicância, numa rescisão? Procedimento administrativo para demitir esse funcionário, se ele só tem 10. Isso é muito comum. E além de tudo, além desses 10, ainda ele gera um aumento salarial no final do ano. Todo ano, porque a avaliação é de mérito e progressão horizontal, é justamente para a pessoa ser avaliada para se tem condição ou não de receber o aumento. Então, são coisas incompatíveis com o resultado final de demissão sem justa causa ou alguma coisa desse tipo. Isso a gente já navegou para a parte pública, né, e voltando também para a esfera civil e dos regramentos comuns, né, na CLT. Lembrar também para o empregado, né, que muitas vezes na Justiça do Trabalho tem uma análise mais protecionista ao empregado, ainda não é, isso já foi mais, não é tanto mais, mas, né, que o empregado também entenda que ele tem as suas responsabilidades e ele pode sim ser punido com uma justa causa, né? Se o empregador seguir o caminho correto aí, vai se sustentar uma justa causa assim na Justiça do Trabalho. O empregado aí fica com uma mancha, né? Porque as ações trabalhistas, elas são públicas, a própria carteira de trabalho com uma rescisão por justa causa. Então isso fica no histórico do empregado, que é muito ruim, além de perder seus direitos trabalhistas, porque não recebe fundo de garantia, você não consegue sacar o fundo de garantia com uma justa causa, você não tem a multa de 40%, você não recebe um aviso, você não recebe o seguro-desemprego, que hoje então, é muito importante. Uma justa causa para o empregado é muito severo, além da mancha, da mácula, tem a perda dos direitos. Então, tente aí trabalhar em harmonia, o empregado e o empregador, né? A gente tem clientes dos dois lados, a gente procura sempre instruir para que evite chegar nessa severidade de uma justa causa, mas que ambas as partes entendam aí os seus direitos e deveres, né? Isso é muito importante. Então, gente, se vocês gostaram da informação, dá um clique, dá um joinha, compartilhe com os amigos. Isso é muito importante para fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas possível. Essa é a intenção do quadro na lei, essa é a intenção da Shop TV, essa é a intenção da nossa parceria. Contamos muito com você. Para você conhecer. Nós vamos voltar em outra oportunidade depois para falar em rescisão indireta. E aí, em favor do empregado. Também é possível, se o empregador não seguir as regras do contrato de trabalho, aquilo que foi combinado, é possível uma rescisão indireta. Mas isso vai ser tema para outra abordagem, para outro programa. Fiquem com Deus, estamos à disposição. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos da Shop TV e até o próximo episódio.